o que é que caracteriza um verdadeiro despertamento espiritual e como ele inicia. Em relação ao altar, o que Cristo representa para nós hoje? E qual foi a função do Espírito Santo na obra vicária de Jesus Cristo? E por que devemos tomar cuidados com os falsos despertamentos? Se essas questões deixaram você intrigado, ainda que curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Esteja bem. Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo mais uma vez a Deus por essa rica oportunidade de poder estar hoje tendo a terceira aula desta lição que tem por título O Despertamento Renova o Altar. Eu espero que você também tenha aproveitado durante a semana as nossas leituras diárias, onde abordamos aqui, o altar na vida de algumas pessoas. Eu não sei se você acompanhou. E essa leitura me deixou aqui um pouco que intrigado. Não sei se você compartilhou comigo. E eu tive a ideia de fazer o seguinte. Em uma palavra, como eu poderia, dentro de tantas análises que nós poderíamos fazer, resumir o altar na vida de cada personagem. Então, eu cheguei à conclusão que para Noé, o significado de altar seria de agradecimento. Que para Abraão seria de provação. Que para Josué seria de reforço. Que para Gideão seria de consagração. Que para Davi seria de reconciliação. E que para a igreja seria de continuidade. Mas, no termo grego, mitzbeach, significa sacrificar, sacrifício. Então, dentro desse altar do holocausto, onde a simbologia maior era se aproximar com Deus, era o contato direto com Deus, onde Deus se fazia presente, nós teríamos que sacrificar um animal em troca do perdão daquele pecado. E note-se que para cada pecado cometido deveria ser apresentado um sacrifício. Então, os sacrifícios ele tinham uma determinada eficácia para um determinado pecado e não para todo o pecado. Mas já a gente vai solucionar esse problema de todo o pecado. Então, sem mais delongas, com essa abordagem já inicial que já fiz, eu quero convidar você agora para pegar o seu material, pegar a sua Bíblia ou a sua lição e acompanhar junto comigo a leitura oficial de hoje, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Leia comigo, vamos ler juntos. Assim diz a palavra do Senhor. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto continuou, e os da lua nova e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer oferecia oferta voluntária ao Senhor. Vamos passar direto para o versículo, no capítulo 3, versículo 10 agora ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes da alegria
das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Glória seja dada ao nome de Jesus. No textuário dessa lição está proposto aqui no 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, na verdade prática de hoje, o que nós queremos objetivar aqui? É que mostrar que Satanás não pode prevalecer quando o crente está com o seu altar constantemente renovado. E temos alguns objetivos aqui hoje. De elucidar qual é o significado da palavra altar. Isso eu acho que eu já deixei bem delimitado, bem desenhado aí para você no início do vídeo. Entender também que Cristo agora é a nossa comunhão direta com Deus. E comprovar quais são as características do verdadeiro despertamento. E o ponto central da nossa lição é justamente que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Agora abordar o primeiro tópico da nossa lição, que tem por título: O despertamento conduz o homem ao altar. E aqui nós já somos remetidos à ideia de que os judeus sentiram a necessidade de ter o acesso a Deus. E como é que isso era feito? Primeiro nós devemos entender os motivos. E os motivos aqui ficam claros. Porque existiam povos cruéis, então era pelo temor. O motivo aqui foi o medo, onde o medo despertou nos judeus a necessidade de eles buscarem a Deus. E você sabe que o contexto aqui era o seguinte: acabavam de sair da Babilônia e a palavra do Senhor, que tinha sido revelada pelo profeta Jeremias, estava se cumprindo. Mas ainda tinha que enfrentar o povo esse desafio de voltar para Judá, voltar para a terra e reconstruir o templo. Note-se também que não partiram para reconstruir logo o templo, né? Buscaram, antes da reconstrução do templo e da cidade, reconstruir o altar, reconstruir o acesso a Deus. Então, vejamos que uma das características de um despertamento genuíno é essa necessidade, né? Enquanto o nosso espírito carnal adormece, fica na dormência, devido somente à preocupação em satisfazer as vontades da carne, o lado espiritual fica praticamente adormecido. Mas o verdadeiro despertamento faz reacender a vontade do homem de se religar com Deus, seja por essa necessidade, ou seja, como em questão aqui, pelo próprio medo, onde faz com que o homem busque a segurança de estar guardado debaixo das asas do Senhor. E todo despertamento causa isso, causa ao homem a necessidade de buscar a Deus. E no Antigo Testamento, a função essencial desse altar do holocausto, chamado assim, era justamente permitir, proporcionar o acesso a Deus. Então, temos alguns exemplos aqui que deixam claro essa característica. Elias, quando foi enfrentar os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez, nós lembramos isso aqui no textuário, lá na 1 de Reis, onde a primeira atitude que Elias teve para enfrentar esses profetas de Baal foi de consertar o altar que estava quebrado. Ezequias, quando assumiu Judá, e o seu predecessor Acás, tinha substituído o altar do holocausto por outro modelo, baseado no modelo de Damasco. Então Ezequias, o que ele fez? Ele simplesmente mandou purificar, tirar as coisas impuras que não agradavam o Senhor de dentro do templo, reconstruir o altar nos seus moldes originais, e aí onde começou o despertamento. E agora, nesse terceiro exemplo, onde o povo que volta desse período cativo na Babilônia, atemorizado pelo terror da maldade dos povos ao redor, sente a necessidade de novo de ter Deus mais perto, de se aproximar mais de Deus. E antes de mais nada, antes de consertar o muro, que daria uma certa proteção, antes mesmo de começar a reconstrução do templo, se preocuparam em chegar mais a Deus. Mostrando aqui nossa primeira necessidade, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E sem demais delongas aqui, nós já vamos para o ponto 2 da nossa lição, que é onde Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Outrora, o ponto de comunhão com Deus culminava aonde? No Antigo Testamento.
no altar do holocausto, onde eram oferecidos animais para o perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Porém, o altar do holocausto apontava para a obra vicária, a obra do Calvário por Cristo. Então, após a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou a ser aqui o centro da nossa comunhão com Deus. E nós podemos ver muito claramente aqui a Trindade atuando ativamente nesse projeto, onde Deus planeja e arquiteta tudo isso. O Espírito Santo ajuda o Senhor a passar pelas adversidades até chegar no Gólgota, onde Cristo se entrega para que possamos, eu e você, ter acesso direto com Deus, sermos salvos das nossas iniquidades. E o que é que o Espírito Santo quer nos mostrar com isso? O Espírito Santo, ele quer penetrar nas nossas consciências. Lembra que é o Espírito Santo que dá ao homem ao saber do pecado, da justiça e do juízo. Explicar a verdade do que significa aquela palavra onde o Senhor professa lá no Gólgota, onde está consumado. Você pode conferir esse texto no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Ele quer nos ensinar, isso mesmo, o Espírito Santo é capaz de nos ensinar. Lembra quando Jesus, ele volta à vida, ressurge dentre os mortos e começa a conversar com os discípulos no caminho de Emaús? Enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. O Espírito Santo já trabalhando e ensinando. E quer revelar a grandeza do amor de Deus, do Cristo ressurreto e desse poder tão grandioso. E foi exatamente o Espírito Santo também que revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, já passou rápido nessa lição hoje. O ápice da nossa lição culmina aqui com o cuidado com as imitações. Nós devemos estar cautelosos quanto às imitações. Por quê? Porque existem aparentes movimentos aqui de despertamento, onde não existe essa necessidade, ou essa necessidade não é demonstrada, não é experimentada de forma nenhuma. Onde essas imitações, e você me pergunta assim, mas irmão, então se eles não levam a gente a querer, a ter essa necessidade de nos aproximar com Deus, o que é que elas fazem? É porque por meios psicológicos eles elaboram uma estratégia, uma arquitetura na qual nós podemos levar as pessoas a sorrir, podemos levar as pessoas a cantar, bater palmas, mas simplesmente eu gostei muito aqui da simbologia que o nosso comentarista fez, que é como se fosse uma tartaruga com as pernas viradas para cima. Tem muito movimento, mas não sai do lugar. Não tem crescimento espiritual sadio. É como nos shows onde os hinos são entoados e os adoradores ali estão praticando gestos, gesticulando, ou com danças até mesmo que sensuais, coisas onde nós não presenciamos a presença do Espírito Santo. E aí é onde é que mora esse perigo. E o perigo digo pelo quê? Se o Espírito Santo não está presente direcionando, não existe crescimento espiritual sadio. E dentro disso, meu amado, dentro desse contexto agora, né, dessa lição, nós podemos aqui perceber que, concluir da aula de hoje, que simplesmente quando o homem é despertado para a sua condição perante com Deus e passa pelo crivo agora do arrependimento, onde ele se arrepende e busca ao Senhor. Bom, pessoal, eu sei que essa lição foi breve, né? Essa aula foi muito rápida, não sei se foi porque nós vimos esmiuçando ela durante a semana, né? Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem central aqui, a necessidade de nos relacionarmos, de nos religarmos a Deus. E hoje isso só pode ser conseguido, obtido através de Cristo. Então é Cristo, em Cristo, que nós consigamos vencer todas essas adversidades dessa vida e ter acesso a todas as bênçãos espirituais que Cristo conseguiu com a sua obra lá na cruz do Calvário. Então, meus amados, é necessário despertar para o nosso altar, estar em observância e em dias com ele, cuidar, zelar para que esse altar
esteja sempre bem preparado para receber as nossas ofertas de sacrifício, onde nós mortificamos a carne e fortalecemos o nosso espírito, para que assim possamos viver em comunhão plena com Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, eu espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas que você acha que vai gostar dessa abordagem mais sucinta, mais panorâmica, o sumo da palavra de Deus para a sua vida. Então, meus amados, eu agradeço a oportunidade e até a próxima, em nome de Jesus.